Deus, o nosso auxílio. O Salmo 12 nos conta, o Salmo davídico, o Salmo que Davi criou, nos diz acerca da vileza e da maldade humana. Não há outra questão mais aguda do que uma nação virar as costas para o seu Deus. Deus é o Deus de misericórdia, um Deus longânimo, mas é um Deus de justiça, é um Deus santo. E Ele requer que os homens se arrependam do mal, de seu pecado, da sua vileza. O Salmo 12 nos diz, no versos 1, diz: socorro, Senhor, socorro. Já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis da terra. Os homens viraram as costas para Deus. A nossa nação é uma nação onde nós temos visto as autoridades que Deus constituiu virando as costas para Deus. De uma maneira geral, até mesmo os nossos patrícios, dando a mão e compactuando com o sistema do mal, um sistema corrupto. E Deus certamente não se agrada disso. O Salmo 12, nós temos o rei Davi dizendo que Deus se levanta contra a opressão dos necessitados. Como podemos ver no versículo de número 5, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Deus é contra toda injustiça. Deus é justo e ama a justiça. Nós estamos enfrentando na nossa nação um manifesto terrível contra o Criador. Não é primeiramente contra o povo brasileiro, não é primeiramente contra os pobres, mas é contra Deus. Na época de Davi, esses homens que desapareceram da terra, os homens de caráter, os homens que temem a Deus, estavam afrontando o Deus vivo. E contra esses malfeitores, o capítulo 2 de Salmo diz que do céu Deus zomba deles, Deus ri deles, porque sabe que seus dias estão chegando. Quando for colocado no tribunal divino para prestar conta das suas maldades, das suas mazelas que fizeram quando deveriam fazer o bem. Então Deus é contra essas pessoas. Deus é contra o sistema mau e corrupto de uma nação. E nós temos essa promessa no versículo 5 do capítulo 12 de Salmos. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Então quem vem em nosso auxílio é o Senhor. É Deus que se levanta para defender os pobres. É Deus que se levanta para socorrer o gemido dos necessitados. Triste saber que não só os ímpios, mas até mesmo pessoas que se dizem crente, dando a mão a um sistema corrupto, dando a mão, compactuando com as obras infrutíferas das trevas, que não reprova o sistema que tem oprimido as pessoas e tem feito as pessoas sofrerem. As pessoas estão sofrendo por conta desse sistema corrupto. E Davi está clamando aqui: socorro, Senhor, socorro, porque já não há homens piedosos, homens que temam ao Senhor. Desapareceram os fiéis da terra. Mas uma coisa é certa, meus amigos, meus irmãos em Cristo: Deus está observando a caminhada desse país. O Senhor da sua santa morada está observando como Ele observou na época que tentaram levantar a Torre de Babel para fazer um grande monumento em prol da sua fama humanitária. E Deus desceu, confundiu as línguas e derrubou, separou
apartou um dos outros. Deus é o Deus que se levanta em favor dos pobres. Deus é o Deus que se levanta em favor dos oprimidos, dos aflitos, daqueles que gemem. E essa nossa geração, nós temos visto de 4 anos para cá, sendo maltratada sob o algoz da sua liderança. Nós temos visto o povo gemendo nas ruas, a economia do país falida, a inflação crescendo, o mal se alastrando, mas nós temos a certeza de que dos céus o nosso Deus está observando e Ele diz na sua palavra: por causa da opressão vou me levantar, por causa da opressão vou me levantar e vou repreender todos. O Davi chega a dizer aqui: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua falsa soberbamente. Então Deus vai cortar a língua do soberbo. Deus vai repreender o soberbo. E nessa nação, o que não tem faltado são os soberbos. Que Deus tenha misericórdia. Homens empolgados, ditando as coisas como não deveria ser. E a nossa nação tem sido gemida por conta da ameaça à liberdade de expressão. Isso não é democracia. Estou aqui sendo voz, como porta-voz do Senhor, para mostrar que Deus é contra essas coisas que têm acontecido. O Salmo 12 é uma promessa para nós. Ainda que os homens se levantem contra o Senhor e contra o seu ungido, Deus há de se levantar contra eles e a queda será terrível. Nós temos visto que os nossos líderes, infelizmente, têm falado com falsidade, na sua maioria. Uma minoria que tem defendido a nossa nação. Orei, ainda oro por isso, para que Deus levante na nossa nação homens de verdade, homens que temam a Deus, homens que aborreçam a avareza, homens que rejeitem fontes fraudulentas. E Deus tem levantado pessoas como esses candidatos, os senadores que são conservadores. Nós devemos prezar por aqueles que são conservadores pelo bem da nação e não dar mão ao sistema corrupto que está quebrando cada vez mais a nação. Mas Deus vai se levantar contra essas pessoas e vai cortar os lábios dos bajuladores e da língua que fala soberbamente. Muitos ministros dessa nação têm falado soberbamente. Eles dizem com a língua: prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor contra nós? Quando os homens fazem aquilo que Deus odeia, em sua prática Ele está dizendo: quem é o Senhor contra nós? Quem é o Senhor? Então Deus diz: por causa da opressão do pobre e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Colocarei a salvo todos que por isso suspiram. Eu suspiro pela liberdade da nossa nação. Você deve ansiar pela liberdade da nossa nação, pela liberdade da opressão que está sobre nós, do sistema mau e corrupto. Deus diz: colocarei a salvo. Então nós temos essa promessa que Deus é o nosso auxílio. Deus é o nosso socorro bem presente em tempo de angústia. Temos passado aperto por conta da má escolha. O homem fez má escolha. Escolheram Barrabás em vez de um justo líder para essa nação. A palavra diz: feliz a nação, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nos baseamos na palavra de Deus, a nação goza de prazer, a nação goza de paz, de felicidade, de prosperidade. Então devemos orar para a nossa nação, orar para que em tempo próximo
2026 está chegando e que nós oremos ao Senhor para que Deus levante mesmo um homem que de fato tema o seu nome, que faça valer os princípios da palavra de Deus, porque o governo atual, infelizmente, tem tripudiado do Altíssimo, tem dito quem é o Senhor contra nós, a língua é nossa, falamos o que quisermos soberbamente. Então, oremos a Deus para que o Senhor levante nessa nação homens de verdade, para debelar o mal, para equilibrar o sistema econômico do país. Então essa é a promessa de Deus. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Davi dizendo, sim, Senhor, o Senhor vai nos guardar dessa geração perversa. E isso para sempre. Um dia nós estaremos gozando da pátria celestial. Aqui não habita nem justiça e nem verdade. O apóstolo Pedro diz que nós aguardamos a pátria dos céus, onde a justiça reina plenamente. Então, nós estamos em um mundo caído, pecaminoso, homens avarentos, soberbos que falam contra o Senhor, mas temos Deus. Deus está no comando. Deus está com as rédeas da direção dessa nação. Venham aqui em nome do Senhor com humildade, mas com todo desejo, para que você se una em oração, continue orando, para que Deus se levante contra os homens maus dessa nação e que caia, que seja removido do seu lugar e seja posto uma pessoa de caráter justo, que tema o Senhor. Lembro de Maria Tudor, ou Maria Sanguinária, Maria da Inglaterra, a ditadora que matou, fez uma grande chacina. A noite de São Bartolomeu, diz que era tanto sangue dos crentes que os cavalos deslizavam no sangue, patinavam. Então os homens daquela nação, os pastores piedosos, homens piedosos, oraram ao Senhor na praça. E Deus derrubou Maria Tudor, Maria Sanguinária, do governo, estabeleceu um que temesse o nome dele. Que possamos orar para que Deus derrube da nação o homem sanguinário. Que Deus seja glorificado através de nossas vidas. Que Deus nos dê graça. Que Deus esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Pois certamente Ele está conosco. Que Deus te abençoe. Oremos pela nação, para que homens de verdade se levantem para defender a nossa pátria e para que o povo deixe de gemer e tenha uma vida mais apaziguada, uma vida mais sossegada. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, em nome de Jesus. Amém.